Ei, gente, tudo bem? Eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista. Sou idealizadora da Cura e a Lua, que é esse canal aqui no YouTube, e também tenho uma página no Instagram. E aqui eu costumo fazer tiragens, trazer tiragens com tarô, com baralho cigano, com os oráculos, trazendo uma orientação, uma maior visão, ampliação de visão sobre o campo de vocês. É uma tiragem com cunho de autoconhecimento, principalmente. Então, aqui tem intuição, tem sincronicidade, né, tem um encontro que você pode ter aí com algumas partes suas, né, através das mensagens que vêm pelo tarô, pelos oráculos, pelo baralho cigano, certo? E geralmente eu trago temas sobre o momento atual, e hoje vai ser esse tema também. Então, qual será o recado, né, a mensagem que o tarot traz sobre o seu momento, né? O que pode contribuir aí para clarear, ok? Bom, para isso eu trouxe três opções de conchas. A primeira opção é a conchinha branca. A segunda opção é a conchinha marrom. E a terceira opção é a conchinha de pontas. Vou chamar ela assim, tá bem? E eu vou usar para essa tiragem, né? O tarô Videntes da Luz. Vou utilizar o Scrying Ink Lenormand, que é um baralho cigano. Eu coloco o nome de todos os decks que eu uso na legenda dos vídeos, tá bem? Então vai estar escrito lá embaixo direitinho. E na legenda. E também trouxe o oráculo da Lua, Moonology, que chama, trazendo uma orientação e um conselho final. Bom, então vamos lá. Vamos começar com a primeira opção, que é a conchinha branca, tá bem? Vou tirar aqui os arcanos maiores. Conchinha branca. Vamos ver quem vem. A carta do mundo. A carta da estrela. E a carta do ermitão, ou eremita. Vou pegar um complemento. A carta do mundo. 3 de espadas. Para a carta da estrela. Cavaleiro de ouros. Vou ajeitar aqui. E para o eremita, Pagem de espadas invertido. Vou pegar o baralho cigano. O mundo com 3 de espadas. Vamos ver o que o baralho cigano complementa. Carta da lua. A estrela com cavaleiro de ouros. Vamos ver aqui. O navio. E o eremita com pagem de espadas invertida. A cegonha. Aqui. E como orientação ou conselho, tirar aqui o oráculo da lua. Ok. As conclusões estão ao seu alcance. Eclipse da lua cheia. Bom, sobre o momento atual, né, de quem escolheu a conchinha branca. Aqui nós temos a carta do mundo, né, já vem aqui falando sobre uma conclusão de um ciclo, né, superação. Né, me vem muito essa palavra superação. Por quê? O mundo, ele vem com uma ideia
de uma finalização, de uma conclusão, onde a gente consegue integrar, né, integrar vários pontos daquela situação, daquele aspecto da nossa vida, daquela condição. Então, o mundo ele vem como um fechamento de ciclo, nesse caso aqui positivo, um encerramento, para você começar uma outra etapa, para você começar um outro patamar, né? Uma nova perspectiva, um novo ciclo, uma nova abertura de caminhos, sabe? E aqui, olha que interessante, o mundo vem com 3 de espadas. E o 3 de espadas, ele é uma carta que traz, até pela imagem dela a gente consegue ver, né? É uma carta que fala de dor emocional, atrelada ao mental, de decepção, de sentimento de traição, assim, de se sentir traído, de se sentir decepcionado, sabe? É um balde de água fria, bem doloroso, sabe? Então, 3 de espadas, ele vem trazendo esse sofrimento, porém, com o mundo, é como se você estivesse encerrando isso, deixando esse período para trás, sabe? Um período de desgaste, um período de dor, parece que houve aqui algum aprendizado com essa dor e um desejo, um movimento de encerrar e seguir adiante, sabe? Já aprendi, já vivi, já integrei, precisava integrar. E com a carta da Lua, é interessante, a Lua, ela nos traz um tom de intuição, né, de percepção, principalmente no baralho cigano, Lumina, ela fala muito do nosso emocional. Então é como se teve aí alguma percepção, alguma, algum movimento, um desejo por mais estabilidade emocional, por mais tranquilidade emocional, né? Assim, fato é que você conseguiu concluir aí um período, né? O mundo fala dessa conclusão, deste encerramento, tá? De sofrimento, de dor. E aí a gente tem aqui a carta da estrela, belíssima, uma carta que vem trazendo a nossa conexão, espiritualidade, com algo maior, né? Com sentimento de esperança, de renovação, de coisas boas surgindo, apesar, né, de vivências que a gente tem, né, enquanto humano, não tão agradáveis. Mas a estrela vem trazendo a esperança, trazendo luz, trazendo caminho, trazendo um brilho nos olhos, né? Que faz sentido depois dessa desse deixar para trás um sofrimento. E a gente tem ela com o Cavaleiro de Ouros e também com a carta do navio. Então aqui já diz de um movimento, né? A gente pode dizer que, de alguma forma, você está se encaminhando, você está se encaminhando com mais ponderação, né? Uma caminhada com mais ponderação, sem pressa, passo a passo, com cuidado, com mais segurança, com um emocional mais equilibrado. Aqui eu estou vendo a carta do navio trazendo também esse deslocamento, esse movimento mais de um emocional junto com o cavaleiro de ouros, mais pé no chão, mais tranquilo, mais não é como se fosse contido assim, mas é mais ponderado. Eu acho que essa é a palavra. Então vem aqui, chega até você essa bênção, essa cura, esse tom, essa abertura de entendimento, de ir devagar, de ir aos poucos, de não parar, mas continuar passo a passo, né? Talvez enxergando e que
caminhando que se faz o caminho, né? Não sei de quem que é essa. E que esse caminho está sendo feito por você. Coisas vão chegar, bênçãos vão chegar, carta do navio falando do deslocamento. Você vai em direção a algo que vai ser mais positivo para você. E algo chega na sua direção de forma positiva também, tá? E junto a isso, a gente tem aqui o eremita, né, com página de espadas. E o eremita é muito você passando por um período de introspecção, de reflexão, de compreender o que você viveu ao longo do tempo e de trazer para si toda a experiência e maturidade que você foi recolhendo aí ao longo do tempo. E ele vem com página de espadas invertida. Muito interessante, porque para mim aqui veio um tom da necessidade de você talvez se recolher um pouco mais, manter-se mais em silêncio, meditativo, contemplativo, amadurecer antes de verbalizar, antes de, né, comunicar, trocar com o outro. E eu falo com todo carinho, assim, que é um amadurecimento, né, que precisa amadurecer e está imaturo, mas de talvez você integrar algumas coisas antes de seguir para dizer. É você compreender melhor, sabe? E aí vem a carta da cegonha dizendo que algo chega também até você. Algum, algum é estranho pensar em alguma informação, algo novo, algum presente que você vai ter como presente, como uma chegada boa, assim, até você, de alguma coisa. Interessante, se a gente for ver aqui por um lado de profissional, a gente pode pensar até numa chegada de um lugar de liderança. E aí sim te pede essa sabedoria do eremita, de maior recolhimento, de reflexão. E de não sair falando a torto e a direito, né? É, é um processo de amadurecimento, um processo de crescimento, né? Eu vejo que teve dor, agora tem a intervenção da espiritualidade, tem você entendendo o processo do caminhar, do passo a passo, de seguir adiante, né? E também agora de se conectar, né, com as suas experiências de forma mais consciente, certo? E como orientação, o conselho veio o eclipse da lua cheia, as conclusões estão ao seu alcance. Deixa eu ver, cadê? Ah, tá aqui. Vamos lá. Cartas de lua cheia. Eu vou ler aqui o ensinamento. Quase sempre, as luas cheias são sobre clímax e conclusões. Os eclipses da lua cheia são o mesmo, mas turbinados. Ele pode ser difícil de lidar porque é um presságio de mudanças, uma coisa com a qual muitos de nós não se sentem confortáveis. Mas a mudança é parte da vida, e essa carta, independente de quando apareça, é um lembrete disso. Os eclipses da lua cheia também podem nos dar uma amostra daquilo que Jung chamou de o lado sombra. Trabalhe com a sua escuridão. Então, a gente tem aqui algumas orientações dizendo para você se permitir que os acontecimentos se desenrolem e seja gentil com você mesmo. Se está se despedindo de alguém ou de alguma coisa, saiba que é o momento certo, mesmo que esteja sendo muito difícil.
Perdoar alguém pelo que ela fez ou ele fez pode ser a chave para resolver a situação de forma positiva. Isso não transforma o que o outro fez em algo correto, mas te liberta para que você possa seguir em frente. Tá bem? Então tá bem. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo muita paz, prosperidade, saúde, muito amor a todos. E até mais. Vamos para a opção de número 2. A opção de número 2, que é a conchinha marrom. Essa conchinha marrom. Vamos ver o que vem no momento atual? O mundo, de novo. Posso trocar. Vamos lá. Vamos ver. Se saiu de novo era, mas acredito que não. Baralhando. A torre. A lua. O imperador. Bem. E o mundo veio no fundo. Então, eu vou deixar ele aqui do lado da torre, para a gente poder fazer uma leitura mais completa, já que essa carta, ela vem trazer aqui alguma informação no jogo, tá bem? O mundo e a torre, vamos ver. Cavaleiro de ouros. A lua. Pajem de copas invertido. E o imperador. Pajem de paus. Vou pegar o baralho cigano. Para a torre, o mundo e o cavaleiro de ouros. Vamos ver. A chave. Para a lua, o pajem de copas invertido. O buquê. Ok. Imperador e pajem de paus. A coroa. Certo? Ok. E orientação ao conselho com o oráculo da lua. Vamos lá. Lua cheia em touro. Bom, o pessoal escolheu a conchinha marrom. Vamos lá. A conchinha marrom, ela começa aqui com a torre e o mundo, né? Muito interessante essa configuração, porque fala de um momento de rupturas, de quebras de expectativas, de quebras de algum tipo de estrutura. Então a torre, ela chega revelando algo e desestruturando algo. Então é uma visão um pouco incômoda, porque é como se algo que você estava entendendo, acreditando, construindo, é desfeito, né? É meio que desmoronado. Ao mesmo tempo, a gente tem a carta do mundo, falando que essa é uma conclusão positiva. Então, é muito importante você entender que essa desestruturação que traz o encerramento de um ciclo é para o seu bem. Entende? A torre, quando ela age quebrando tudo aquilo que não tem base de sustentação verdadeira, né? Aquelas construções também do nosso ego. Então, beleza. Tá acontecendo um momento assim. E esse momento veio mais de uma vez, né? Saiu essa carta, o mundo, eu voltei ela pro tarô e ela saiu embaixo, quer dizer, como complemento mesmo da torre, dizendo que é um encerramento para algo melhor, algo maior, uma finalização, sabe?
Esse evento da torre, ele traz uma virada assim, né, na vida, na sua vida de perspectiva, né, de conclusão de algo que não estava muito bom para vir algo melhor. Então é aceitar mesmo esse mundo que algo já foi encerrado aí. E a gente tem aqui o cavaleiro, né? O cavaleiro de ouros mais uma vez aparecendo, falando de um processo que é lento, né? Que é calmo, que é cuidadoso, ponderado. Então parece que há essa ruptura para você seguir num caminho de uma forma mais equilibrada, ponderada. Com a carta da chave, é assim, você terá solução para resolver, solução, né, para resolver o que quer que seja. Você vai ter um insight, vai ter uma percepção. A chave, ela traz essa revelação. É ir com calma, seguir constante, trabalhando, né, fazendo por onde aí, tá bem? Se foi o término de uma relação, tá tudo certo também, sabe? É um pouco esse o recado. É descobrir, é um movimento de trazer as coisas às claras, sabe? Para dar continuidade, para encontrar solução juntos, sabe? Seja de finalização de um ciclo, seja de finalização de relação mesmo, de trabalho, de sociedade, de relação afetiva, ou a busca, né, por essa solução, esse caminho, essa chave que está faltando, essa peça. Tá? E aí a gente vem com a lua e o pajem de copas invertida. A carta da lua aqui, ela vem dizendo que pode haver alguma confusão ainda na sua percepção, né? Assim, ainda um incômodo, uma sensação de não estou enxergando direito o que está acontecendo, uma certa instabilidade emocional, né? Com página de copas invertido, fala de você um pouco discernindo o que, que era ilusão, o que, que é real, verdade, assim, o que foi sonho e desejo demais, emocional, né? Romantizei demais uma situação, algo, alguém. Sim. E aí vem com o buquê, e eu vejo esse buquê trazendo um complemento sobre as coisas simples, né? Às vezes, o que tira a gente da confusão são coisas muito simples, são gestos muito simples, positivos, nem tão positivos. Então, fique atenta aos gestos, ao que chega para você em forma, né, de presente. É mais um chamado para atenção aos detalhes, que aos poucos essa confusão ela vai se clareando, sabe? Esse incômodo, esse não estou entendendo o que está acontecendo, às vezes um emocional meio instável, isso vai se dissipar ao longo do tempo, né? É ter um pouco de paciência nesse processo também. Tá bom? E no meio disso tudo, a gente tem o imperador assim, emergindo, né? Imperador com pajem de paus, falando que existe algum tipo de empolgação aí que você pode ter, alguma fonte de energia, que é o que vai te levar para retomar
essa faceta positiva do imperador, que é você mesmo, né? Assim, o que acontece? Através da empolgação, através de uma nova ideia, através de um desejo de realização, de manifestação, de fazer alguma coisa empolgante, é o que vai te voltar para um centro, né? Um centro onde você é coroado, onde você é relembrado que você pode imperar sobre a sua própria vida. Você é líder de si mesmo, de si mesma. Você pode construir para você, né? Assim, imperar, né? Governar para si, fazer as suas escolhas baseadas no que te empolga, no que te traz mais energia, certo? E aí, a orientação e o conselho é a lua cheia em touro. Seus sonhos precisam de um plano prático. Então vamos lá ler o que quer dizer isto. Lua cheia em touro. A lua cheia em touro é o momento de colocar os pés no chão, de se conectar com a terra e encarar os sentimentos negativos que talvez esteja sentindo, para encontrar um equilíbrio entre ser passional e ser intenso em excesso. Problemas com dinheiro podem surgir quando a lua está cheia em touro, mas você pode interpretar essa carta como um sinal para prestar mais atenção aos seus gastos, independente do momento em que a carta surgir. Às vezes você precisa de um pouco de mágica, em outras você precisa ser prático, e às vezes você precisa encontrar um equilíbrio entre os dois. A carta sugere que é nesse ponto em que você está agora. Precisa usar as leis da atração para tirar disso o que você deseja, imaginando, desejando, dando as boas-vindas ao que deseja também. Né? A gente está falando meio do imperador com pajem, né? Mas você precisa equilibrar isso com ações práticas em direção aos seus objetivos. Não se trata de desejar as coisas olhando para a lua e esperar que o melhor aconteça. É sobre fazer algo com uma lista, como uma lista de coisas a serem feitas para alcançar os seus sonhos. Se essa pergunta, né, for sobre o dinheiro, também é um sinal de sorte financeira e depende das suas ações passadas e do que você está esperando a cair. Né? Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma por aí. Né? Desejo boas reflexões, né, esse momento aí. E boas manifestações também, um caminho de solidificar e de trazer para o mundo prático e real, de uma forma leve, positiva, né? Que você encontra esse caminho aí, tá bem? Então tá. Vamos para a terceira opção, que é a conchinha de pontas. Conchinha de pontas. Vamos lá ver o que vem para essa opção. Aqui. O mundo. Gente, eu vou aceitar. Ela tá vindo de novo, vou aceitar, eu vou aceitar. O mundo. A carta do mundo saiu nas três opções. Então, se você chegou nesse vídeo, tem conclusão chegando aí, finalização, integração. Bom. A Imperatriz. O Diabo. Opa. E no fundo a Justiça. Vou deixar aqui do ladinho do mundo. Vamos lá. Como complemento para o mundo e a justiça, nós temos Rei de Espadas. De novo.
Carta da Imperatriz. Vamos ver o que vem. 5 de copas. E a carta do diabo vem com... Peraí. 7 de paus. Show. Vou tirar o baralho cigano agora. O mundo da justiça, 3 de espadas. Vamos ver. Carta dos livros. A Imperatriz com 5 de copas. As nuvens. E o diabo com 7 de paus. Chicote. Eita. E orientação, o conselho, oráculo da lua. Lua balsâmica, um tempo de cura. Bom, rejeitar aqui. A carta do mundo com 3 de espadas. Saiu na primeira opção, né, com outras configurações em volta, mas vamos lá. O mundo aqui, falando de finalização, de conclusão, de encerramento de um grande ciclo, de uma maneira positiva, né? Então, o mundo, ele chega numa sensação de plenitude, de completude, de integração, de virada também. E olha que interessante, né? Ele vem aqui com 3 de espadas. É uma carta que fala de dor, de decepção, de sofrimento, né? Aquele encontro entre o nosso mental e o nosso emocional, que fere, aquela coisa que é difícil compreender. É uma carta muito associada a sentir extraído, né? Sentimento de pressão, de desgosto, de tristeza mesmo, decepção forte, mas que é forte, babado, triste. E o mundo, ele vem encerrando isso, né? Deixando isso para trás, integrando o que precisa integrar dessa vivência aqui. A sensação que eu tenho é essa, é você passando para um outro estágio, assim, fora da dor. Isso vem muito através de autoconhecimento. Esses livros aqui, para mim, vem claramente você procurando saber melhor, procurando se informar melhor, se conhecer melhor, entender o que acontece, o que aconteceu, né? A gente pode pensar também de você descobrindo coisas, mas aqui sobre você e isso sobre algo também, isso fazendo você falar, deu, sabe? Vou encerrar isso aqui. Por que nesse sentido de deu? Porque a justiça que veio aqui complementando, ela chega como algo, algum acontecimento aí que foi necessário você ajustar as coisas, você colocar ordem, você ser, né? Algo que aconteceu foi justo, né? Ou a sua atitude precisa ser justa com você mesmo, com a situação, sabe? A carta da justiça, ela fala de uma justiça maior sobre o acontecimento, sobre as coisas, sobre a vida, entende? A gente caminha aqui também na sua energia para a Imperatriz com 5 de copas e as nuvens. O que eu sinto aqui? A Imperatriz é essa carta que fala de abundância, de criatividade, de gesta para nascer, criar e cuidar, né? Maternar de alguma forma. Uma carta que fala de beleza, de cuidado. É interessante porque vem com 5 de copas. Então talvez você tenha percebido que se doou demais,
né, que fez muito por alguma situação, por alguém, e agora chora um pouco nesse sentido de perceber, né, o Cinco de Copas fala de uma decepção, assim, de sentimento de decepção, de mágoa, né? Então, o que houve, né, com essa imperatriz que está tendo essa experiência do Cinco de Copas? Mas, assim, como que a imperatriz pode te ajudar a sair desse sentimento de mágoa? E aí ela ajuda é justamente no autocuidado, é justamente em você nutrindo a si mesmo, a si mesma, é você cuidando de você, cuidando, né, assim, de ter mais prazer na vida, de ter mais satisfação, né, de se nutrir com beleza, com coisas boas para você, sabe? A carta das nuvens diz que esse período é um período passageiro. Então, e aqui eu vejo muito período de dor como passageiro, sabe, de mágoa. Então, deixa essa imperatriz cuidar de você, tá? Que é você mesmo. Essa energia do feminino presente em você, homem ou mulher, é, voltar-se para si mesmo, para si mesma. Ok? Esse é o momento. E aqui em seguida a gente tem o diabo com o sete de paus e chicote. O diabo, ele traz que ele vem numa posição favorável, tá bem? Ele traz a gente chegando num ponto de perceber que o poder que o outro exerce sobre a gente, né, em algum momento, ele parte de uma permissão, mesmo que a gente não tenha consciência. É uma permissão nossa, esse poder, né? Então, por exemplo, vamos passo a passo. Muitas vezes começa dentro da nossa cabeça. Eu sou exemplo, eu sou uma pessoa insegura com o meu corpo. E aí eu caio de me relacionar com uma pessoa que só critica o meu corpo. Ou seja, estou dando poder a essa pessoa. E por insegurança, eu me mantenho atrelada ou atrelada a essa pessoa. Não por ela ver aspectos positivos, mas por ela combinar, entre aspas, com o minha própria questão interna, meu próprio algoz, entre aspas, interno. Então eu me conecto, me aprisiono, dando um poder àquele outro. De me deixar mal, já é uma coisa que eu faço internamente comigo. Então, aqui é o seguinte: uma tomada de consciência no sentido de você entendendo que você pode se defender disso, mesmo que, mesmo que a situação esteja difícil de desvincular, né? Porque tem muita identificação ali com aquela pessoa, com aquela situação, aquele lugar, aquele emprego, mas você pode já sentir que aquilo não está fazendo tão bem, né? Ou que você te enfraquece, mas talvez você esteja percebendo que você tem também um poder, né? Poder de lidar com isso, poder de se desvencilhar de algumas amarras. E parte desse processo é aprender a se defender, aprender a colocar um limite. Sete de paus muitas vezes vem nesse sentido. E aqui eu acho legal, ela não está lutando, ela está colocando um limite. Ela está olhando para o lado e energeticamente ela, né, evita os paus
de atacarem ela. E olha que interessante, vem a carta do chicote, a corda do chicote, né? A carta do chicote, falando de conflito, falando de poder. Então, assim, essa questão de poder sobre a gente, de alguém chegar e ter o poder de nos deixar para baixo, de nos fazer mal, isso é um processo para sair, né? Assim, para você se fortalecer, para a gente se fortalecer. Inclusive, quando a gente, às vezes, oscila entre esse lugar, entre tem momento que eu, né, sem perceber, sem querer, exerço também um papel muito danoso ao outro, né, por palavras, porque, né, ou quando o outro faz isso em relação a gente, tá? Tem esse poder de nos desestruturar, nos deixar meio abalados, mas veja bem, esse poder do outro, ele ressoa com algo que acontece internamente, tá? Então, por isso que é importante um processo de autoconhecimento que eu vejo que começou aqui, né? Falei dos livros, isso me veio muito claro, assim. Talvez a busca por compreender padrões, por, vamos supor, não necessariamente uma psicoterapia, mas você começa a ler mais, isso vai empoderando, esclarecendo, isso vai, sabe assim, te dando recursos para lidar com situações que hora te faziam mal, sabe? Assim, você vai se fortalecendo. A carta do chicote é isso. Ou ela é usada sob o seu controle, o seu domínio, e aí ela é para ser usada na hora de você colocar um limite, na hora de você, né, simbolicamente, se defender, argumentar, né, se proteger de alguma forma. Mas se é passado para o outro, aquele outro vai fazer o que quiser, de acordo com as vivências dele lá. E podem ser atitudes que vão te ferir, que vão te machucar, te magoar. Né? Então, assim, aqui eu vejo um processo de você se fortalecendo, se empoderando, entendendo que como se proteger, como se fortalecer, como pegar o seu poder, né, para si, tá? E de repente evitar é interessante, né? Não sei se evitar, né, se machucar tanto emocionalmente, tá? Psicologicamente, emocionalmente, é isso. E orientação, conselho vem lua balsâmica, um tempo de cura. Deixa eu achar ela aqui, gente. Tem umas cartas de fases da. Achei. Aqui tem uns livrinhos que não trazem uma ordem. Vou ler. Tirar essa carta sugere que o passado está no passado e um futuro brilhante está acenando. Contudo, antes de dar o próximo passo, certifique-se de que tanto você quanto a situação se sintam curados. Este não é o momento de disfarçar feridas ou simplesmente fingir que está tudo bem. Ao invés disso, você ainda precisa de um pouco mais de tempo para curar e acalmar não apenas você, mas todos que precisarem disso. Este também é um momento de renunciar e esperar a orientação do universo. Tá? Renunciar e esperar a orientação do universo. Alguns insights poderosos podem surgir. Se souber que alguém ou alguma coisa não são verdadeiramente bons para você, gente, como que não? Como que é isso aqui? Olha, olha o tarô, olha a tiragem.
Se souber que alguém ou alguma coisa não são verdadeiramente bons para você, essa carta é um lembrete para renunciar. Comece a trabalhar na sua confiança, em seus sonhos, para que esteja pronto ou pronta quando a hora chegar. Sintonize-se com a lua. Quando um se cura, todos são curados. Significados adicionais. É hora de deixar o passado ir. Você está perto de um momento de transformação. Precisa de mais tempo para se curar. E pense em como a situação seria se todos estivessem curados. O ensinamento. A paciência é necessária durante a lua balsâmica. É um tempo para autocuidado, já que você lentamente se prepara para a lua nova. Está logo ali. Não importa em qual ponto do ciclo lunar você tirou essa carta, ela é um lembrete para pegar leve com você mesmo. O tempo de acessar o seu poder criador chegará em breve. Dê a você o tempo que precisa. Gente, olha, espero que tenha feito sentido aí. Essa tiragem, eu intuí de fazer ela hoje, na força das conchas, na energia das águas, de manjar, de cura, do mental, do emocional, do discernimento, né? Assim, foi muito intuído para mim que fosse nessa pegada, com o oráculo da lua, né? E falar sobre dores, feridas emocionais, é, é delicado, né? Então, enfim, espero que tenha contribuído, trazido alguma clareza, algum conforto também. Desejo muita paz, muita tranquilidade, discernimento, muita luz, muito amor. E é isso. Se gostou do vídeo, se o conteúdo agrada, dá um like, curte. Aqui é um negócio, dá um like, aí pode salvar, aí pode se inscrever aqui quando eu fizer mais vídeo vai aparecer, tá? Compartilhe, enfim. Para chegar em mais pessoas, tá bom? Então tá. Beijo, até mais.